gente. Venha, senhor Garopa. Por favor, venha ver. Muito bem, vamos lá dar uma olhada. Vamos mostrar para eles, vamos. Por aqui, pessoal. Esse aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Eu acho que é um osso de triceratops. Oi, oi, oi! Mas ó, primeira a chegar! Um osso de brinquedo no Robocop. Estou muito decepcionado. Eu sei que está. Esperar o povo entrar. Dinossauro e que pudesse ter um esqueleto inteirinho enterrado por aqui. O que é um esqueleto? Os esqueletos são todos os ossos juntos. Podemos ter uma boa ideia de como era um dinossauro observando seu esqueleto. Como eram os dinossauros? Vamos pensar um pouco. Adne, olha, o nosso convidado já chegou. E alguns dinossauros eram muito afiados os dentes, como os do Tiranossauro Rex. Não se preocupe, Dino. Os dinossauros não existem mais. Boa noite! Tudo bem? Noite fria aqui, e aí? Aqui tá frio também, mas não tanto quanto aí, né? 3 graus aqui. Aí tá bem frio, então. Tá bem frio. Queria estar tomando um vinho, né? Mas daí vamos tomar um chá. Tá, mas depois a gente toma um vinho. Esperar o pessoal entrar, né? Tá. A gente começar, esperar mais um pouquinho. Vamos batendo papo aí, o pessoal vai entrando. Oi. Gente, então, para quem tá já aí nos olhando, né, nos assistindo, hoje a live é com o Ridaut. Ridaut é desenhista, criador do Seninha, do Cielinho, do Batutinha, da Isso. Cassinha. E aí, tudo bem? Tirando o frio tudo, né? Porque a gente acaba ficando mais lenta, né? Num friozão assim. Então vamos Parece que não rende. dar boa noite aí pro pessoal. Aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o Ridaut, como a Cássia já falou. Estamos aqui para falar sobre criação, criatividade, falar coisas que a Cássia entende também, né? Pois acho que o pessoal tá com frio, né? Ah, vai chegando, devagarinho eles vão Vamos chegando. devagarinho, é bem isso, né? Isso. E quem chegar atrasado perde um pouquinho. Fazer o quê? Vai ficar para ver depois, né? Outra hora, né? E acho que a gente já pode ir conversando, né? O que você quiser, você é a dona do canal, você que manda. Então, vou começar te perguntando ali há quanto tempo tu tá nessa profissão, né? E por que tu escolheu essa área? Eu tô há muitos anos. Eu trabalhar mesmo com isso desde 83, né? Eu entrei para fazer profissionalmente comecei com desenho animado. Uhum. E comecei numa produtora pequena para aprender e em seguida fui para o Maurício de Souza. Foi bem bacana, uma experiência bem produtiva para mim. Eu já era mais velho do que o pessoal quando entra, né? Eu entrei mais velho com 23, 24 anos e a molecada entrava com 17, 16, né? Nossa, bem novo. Sim. Quem Conversa. gosta disso é igual hoje. A molecada está aí produzindo coisas na internet. Tudo. Naquela época não tinha internet, a gente tinha que ir. Tem. E aí comecei a trabalhar fazendo propaganda. E em seguida fui para o Maurício já para fazer filme mesmo, longa-metragem. E foi muito bacana, uma experiência que me enriqueceu muito.
conhecer o Maurício, trabalhar com ele, Assim, é uma coisa bem bacana. E tinha os meninos já que estavam lá. Eu até fiquei, no começo, você fica meio assim, falei, bom, eu estou mais velho aqui, o pessoal já tem mais experiência do que eu, né? Mas não, eles foram muito receptivos, a gente trocou muita ideia aí descobri que eu também tinha uma experiência de vida que também dava para levar, né? sim, foi uma troca de conhecimento, né? Foi bacana, foi bem legal, muito produtivo, muito desafiador também, porque você fica, né? Você está no Maurício de Souza. Ah, E era meu primeiro grande trabalho, assim, foi bom, adorei. E eu tá. comecei nisso porque desde criança eu tenho desenho, eu gostava de desenhar. Ah, que nem tu falou ali, que antes de trabalhar no Maurício, tu trabalhou fazendo animação numa agência, né? Não, Fazia animação. numa produtora pequena. No Maurício eu comecei com animação Tá. também. Foi interessante porque, assim, eu tava fazendo uma busca ali, né? Que eu gosto sempre de fazer um apanhado geral antes de fazer as lives, né? Hum. Daí eu vi que tu chegou a fazer a animação da Margarina, Mas foi né? depois. É, Foi depois? foi, já com mais Nossa, eu achei o experiência. máximo. Porque, assim, ó, eu lembro dessa Margarina quando eu era pequena. Que, assim, eu fazia a mãe, enfim, com quem eu ia no mercado comprar, por causa da Ah, bonequinha. por causa do nhaque. Eu achava, não era nem pela margarina, né? Mas Sim, era aquela coisa do desenho. Daí eu disse, gente, pra ver, né? Como o personagem, né? sim, Te sim. aguça a comprar, É, né? Que eu olhava a bonequinha, não, tem que ter a bonequinha, né? Mas, tipo assim, a margarina era o de menos. foi uma propaganda que ficou famosa, né? Todo mundo conhece a menininha da nhaque, né? Aham. A mordida grande. Isso já foi depois do Maurício, que aí eu Ah, fui. foi depois. Foi depois. Lá no Maurício, o Maurício foi o início mesmo. Depois aí eu fui fazer, depois que eu fiz Maurício, eu trabalhei um tempo com produtoras nos Estados Unidos. A gente fazia coisas para a Marvel e para a Hanna-Barbera. Olha que Fizemos legal. uns episódios assim de coisas para televisão, tal. Foi bem legal. Um trabalho também muito enriquecedor. Ali eu comecei a aprender técnicas novas que a gente não usava no Brasil, eles usavam nos Estados Unidos, né? Uhum. E aí comecei a aprender essas técnicas novas e também um diferencial que era produzir para série de TV. O estilo de animação é outro, você tem que otimizar mais o trabalho. A gente está muito acostumado aqui a fazer um trabalho muito mais elaborado tecnicamente, em termos de como a Disney faz os longa-metragens deles, a gente se Aham. espelhava muito, né? E os movimentos eram muito precisos, tal. Para uma série de TV, você não precisa de um movimento tão natural assim. Você pode fazer uma coisa mais truncadinha e fazer mais vezes, né? Então aí Sim. era legal. A gente aprendeu essa diferença também. Então tecnicamente foi um bom pulo, né? E trabalhar com os americanos e tudo, né? Foi Ah, legal. imagina. É, Cada foi legal. lugar que vai passando acaba, né, agregando o conhecimento diferente, né? Sim, sim. Isso que é bacana. Nossa. Então, Agora, assim, né, nessa área de animação foi bacana, porque eu trabalhei com comercial de TV, trabalhei com longa-metragem no Maurício de Souza, trabalhei com televisão, séries para TV, que foi a Hanna-Barbera e a Marvel. E depois, ainda para melhorar assim, o currículo, que eu acho que é importante, eu fui trabalhar na televisão. ó, Aí trabalhei na TV Cultura. Né? O pessoal deve conhecer aí, mesmo os mais novos devem conhecer o Rá-Tim-Bum, né? sim, Assim, foi olha uma que experiência bacana. também enriquecedora conhecer os bastidores da televisão, como trabalhar lá dentro. Aí já era usar outras técnicas. E foi um momento bem legal, porque
a gente fazia desenho animado em filme, né? Uhum. E na televisão eu descobri que a gente podia fazer com outras técnicas, usar computador que ninguém tinha, né? Facilitou bastante o trabalho, né? Facilitou. Ali eu comecei a aprender a usar computador na TV Cultura. E eu fui, eu acho que um dos pioneiros a usar computador na animação para fazer comercial de TV também. Porque Ah, ninguém fazia sempre em filme, tudo. sim, Aí nós começamos a fazer em vídeo, usando as técnicas de animação, mas já com o apoio do computador. o computador. Aí facilitava bastante, porque não precisava filmar, revelar, aquela coisa toda. Então, a gente Então fazia até direto. então, antes de entrar ali o computador, vocês tinham que fazer tudo isso, filmar, revelar para fazer os movimentos? Sim. A gente filmava era uma parafernália enorme que chama tabletop, que é uma mesa de filmagem para desenho animado. Ela é feita para isso, projetada para isso. A câmera fica em cima, tem uma câmera embaixo. Aquilo era uma parafernália. A gente tinha que poucos lugares tinham aquela mesa. A gente tinha que alugar a mesa, tudo. Meu Deus, nossa, mas imagina, devia ser muito trabalhoso, né? E daí teria que Trabalhoso fazer e caro. todos os movimentinhos, né? Não, trabalhoso e caro. Não, até hoje tem que fazer os movimentos, mas a gente tinha que Mas desenhar. aí agora faz no computador, né? Então, que facilitou que a gente tinha que fazer tudo em papel, passar tudo para um acetato, que é um filme transparente. Por quê? Porque o cenário aqui, ó, é fixo, mas eu me movo, certo? Sim. Então, para evitar que cada vez que eu me movimente eu tenha que desenhar o cenário de novo, eu me desenho num fundo transparente. Ah, que daí consegue fazer. Isso. Olha que legal. Ainda hoje é assim, só que no computador você usa laser. O layer era física, numa folha de acetato, que é um filme, um plástico assim, transparente. A gente tinha que redesenhar no acetato, pintar por trás. Aí tinha que filmar frame a frame, né, quadro a quadro, num filme de 16 ou 35 milímetros. Depois vai revelar, faz um copião, depois é que faz a cópia. Nossa! Na época do copião, E depois, para passar na televisão, ainda tinha que fazer a teleensinagem, que era transformar em vídeo. Era complicado. Tem que ter muito amor, né? Mas era muito gostoso fazer. Eu não tenho saudade do trabalho que dava, mas era legal, ficava bonito. Eu acho assim, onde a gente filmava nessa mesa, a sala tinha que ser bem escura e era como se fosse um palco, assim, um palco em miniatura, sabe? Sim. Onde enrolava a história ali. Era bonito, eu gosto de lembrar dessa época. Não, mas aí que assim, ó, dá pra ver quando tu fala que tu tem amor pelo que tu faz. Né? Se é uma pessoa que tá ali, tipo assim, tem muita gente que a gente vê hoje que trabalha em algo, mas não porque goste daquilo que tá fazendo, né? Aí, tipo assim, já vai fazer reclamando. Então, tu não, né? Tu pegou a parte difícil e, digamos, entre aspas, agora tá numa parte, assim, mais light, né? Dessa função. Hoje em dia, eu desenho no próprio celular, entendeu? Sim. Então, é mais fácil. Sim, eu lembrei tem agora. Recurso para todo lado, né? Tem recurso para todo lado. Como é que tu falou? Até foi na entrevista aquela foi com o César Cielo. Como é que era que tu tinha a pasta do dedo? Como é que é? O desenhando. Isso! Tenho mesmo. E quando ficava lá esperando, fazendo alguma coisa, eu ficava desenhando com o dedo. Pensa, né? Aí fica ali desenhando. Sempre sai alguma coisa. Né? Ou eu desenho aqui na minha mesa, aqui, que eu tenho. Né, eu trabalho com computador, eu estou sempre rabiscando alguma coisa. Né? Mas acho que é a mania, né? Que nem assim, ó, claro, eu nem comparar meus rabiscos, né? Eu já digo rabisco com teus desenhos. Por mais às vezes eu tenho mania, assim, penso, fazer tal boneco, enfim, né? Aí, tá, mas podia fazer assim, assado. E às vezes tá ali, eu sempre tô
também a mania do olmo, a agendinha, um caderninho, né? Porque sempre vem uma ideia, né? É. Tá olhando alguma coisa na TV, mas isso aí ia ficar legal assim, assim, assado no feltro, né? Ou às vezes até lendo, né? Começa a ler alguma coisa, eu tenho essa mania. Mas só que daí o meu eu já transformo no feltro, Ah, né? tá. Mas isso é legal. Mas a gente pode transformar o desenho no que quiser. O desenho em si não é nada, né? É onde a gente usa ele que faz a diferença. Entendeu? Porque você pode desenhar e ficar desenhando o resto da vida. E tal. Mas eu gosto de desenhar para animação, gosto de desenhar para história em quadrinhos, para propaganda, a gente desenha para tudo, né? Por exemplo, a gente faz brinquedo educativo, né? Eu faço os desenhos e eles viram brinquedos de madeira, olha só. Sim. Tem um grande amigo meu que ficou amigo, começou cliente e acabou amigo, que é o Cláudio, da Sync Brinquedos. Ele, assim, a gente tem uma linha que só eu que desenho. Então, a gente tem uns 300 brinquedos lá que a gente e fica desenhando o tempo todo, porque são 300. Até terminar tudo, demora. A hora que a gente termina, a gente vê que o primeiro já está ultrapassado. Entendeu? A E gente faz já pega tempo, né, que tu faz as ilustrações ali, os desenhos, né, para Sync. Isso, faço todos os brinquedos. E é um trabalho muito legal, porque o Cláudio desenvolveu técnicas e técnicas novas de fazer o brinquedo. Antes delas estarem todo mundo fazendo, ele já estava fazendo. Muito por culpa do meu desenho, porque ele tinha uma qualidade fantástica no brinquedo, mas na hora de aplicar o desenho era limitado, porque era silk, essas coisas. E aí, porque o desenho... Eu propus coisas novas para ele, em termos de acabamento, tudo. A gente acabou desenvolvendo outras técnicas de impressão na madeira. Então, assim, corte, ele não corta mais na mão, ele tem corte a laser agora, é muito mais preciso. Com acabamento bem mais bonito, né? Com acabamento bonito. Então, assim, é uma... Né, tem até aqui o catálogo dele. Olha que legal esse. Não, Então, e assim, assim, eu já conheço, né, os brinquedos que o Giovanni tem, né? é verdade. Então, assim, é muito bom, é resistente. Oi, amor. Sim, a mãe falou de você. Não precisa vir, pode assistir desenho. Daqui a pouco ele tá aqui na frente. Deixa ele, ué. Não. Criança é bom. Deixa eu ver, vamos ver aqui se o pessoal tem alguma pergunta. Senão a gente cria, né? Os dois aqui, ó, um cria uma coisa, um cria outra, começamos a engatilhar o assunto que a gente não para, viu? Não, mas não tem problema, é assim mesmo. Outra coisa que eu queria te falar, olha só. Tem um menininho chamado Henrique Riso, ele até escreveu aqui, ó. Eu também tenho essa mania de rabiscar. Esse menino, ele é de um talento excepcional. Além dele ser uma pessoa muito boa, muito legal, ele desenha muito bem. Ele é como eu era quando era criança. Ele também vai fuçando, ele quer aprender, ele quer fazer coisa no computador. Então, é bem legal que ele tenha entrado e até mando um abraço para o Henrique. Aí. Oi, Henrique. Então, parabéns, viu? Depois eu vou entrar aí no teu perfil, ver se tem algum desenho também para dar uma olhada. O pessoal vai começar a entrar no seu Henrique, no seu perfil aí, Henrique. Gente, se alguém tiver alguma pergunta, tá? Vocês podem ir mandando, que entre uma conversa e outra que a gente vai respondendo, né? Tá, deixa eu ver o que mais. O pessoal do futebol entrou também. Um abraço pro pessoal. Um abraço, Toninho. Já que a gente está falando, né, sobre esse processo ali de como era antes o desenvolvimento, né? Como que tu inicia agora, né? Falar no agora, assim, como é que é o processo do início ali da criação do desenho? O processo não tem um processo muito fixo, não. Depende muito do momento, do que vai ser feito. Por exemplo,
Quando é um personagem baseado em alguém, eu tenho que olhar a foto da pessoa, tem que, né? O Seninha foi assim, o Cielo foi assim, o Batuta, baseado no João Carlos Martins. Então, assim, a gente tem que pegar as características da pessoa. Então, eu olho muita foto e vou rabiscando em cima da foto até que ele vire um personagem. Às vezes eu começo até desenhando a pessoa mesmo. Outros não. Eu tenho vários personagens que eu já usei, que eu tenho, que são meus, e que... Depois eu digo. Olha só quem está aí. Dá um oi. Isso. Oi. Ficou com vergonha? Ih, quando que tu ficou com vergonha? Ih. Olha só. O Can entrou também. Um abraço pro Can. Então, assim, no caso... Jota Juliano, tem bastante gente aí. Tem, o pessoal tá entrando. Legal. Então, na verdade, é mais assim, quando é um desenho baseado em alguém, aí no caso é mais olhar a foto, enfim, ou a pessoa ali. E outra, a gente busca um estilo, quer dizer, eu tenho o meu próprio estilo, mas dependendo de para que você vai usar aquilo, aí você tem um acabamento, um tipo de acabamento. Isso tudo você vai pensando à medida que você vai criando, né? As proporções também, se você quer falar com criança muito pequenininha, então as proporções são outras, o olhar é outro. Dinossauro. Que nem ali o do César Cielo, né? Que eu acompanhei, olhei ali pelo Insta, né? Daí, no caso, tu também acabou acompanhando um pouco o dia a dia dele para também fazer o desenho. Com certeza. Com certeza, cara. É importante ter um envolvimento um pouco com a pessoa, porque no caso do Seninha, no caso do César, mesmo do Batuta, eu não quero contar a história deles, né? Eu não quero contar a história deles, assim. A gente quer passar os valores dos personagens que estão consagrados para que as crianças tenham interesse, né? Valores. Sim. Esse é o objetivo do meu trabalho. Então, assim, é um meio de comunicação que eles têm e que eu acabo tendo de passar essa mensagem, esses valores, essas coisas. Então, assim, o Cielinho, o Seninha, eles não são os personagens quando eles eram crianças. Não. Eles são crianças que querem se transformar neles quando forem adultos. Era isso que eu já ia te perguntar. Sim, porque Por quê? o Seninha é uma criança que era fã do Seninha, né? Então, na verdade é isso. Ele acaba sendo uma criança, porque aí a criança se identifica com ele, mas ao mesmo tempo ele é o personagem, né? Ele é o Senna, ele tem toda a característica do Senna. Aí você faz uma ligação, né? Você pega toda a característica do personagem em quem ele está sendo inspirado e pega que ele é uma criança também. E não é o personagem. Então a criança pode se colocar no lugar do Ayrton, no lugar do Cielo. Entendeu? Então, o do Cielo truquezinho também que a gente é na mesma linha, então. No caso, é a criança que é fã, né, que gosta do trabalho. Sim. Ai, que legal isso. E aí você eterniza o personagem também. Porque se eu fosse contar a história deles, eles teriam que envelhecer, teriam que casar, ter filho, essas coisas. E não vai acontecer. O Seninha é sempre Seninha, o Cielinho vai ser sempre Cielinho. Né? E a gente vai contando as histórias. Né? Sim, né? Deixa eu vai ver contando aqui. as histórias. Eu posso até contar a história da infância dele, não tem problema. Mas ela tem que ser atemporal. Ela não vou dizer aconteceu em 1980, sabe? Não vou falar isso. Sim. Deixa eu ver aqui. A Beta botou, gente, que legal. Eu era viciada nos quadrinhos dele quando era pequena. Ah, que legal. Quando queria imaginar que ia conhecer quem criou. Deixa eu ver, o Juliano botou oi.
É, Como foi o início da sua carreira? Teve momentos difíceis em que tu pensava em desistir? Ou as oportunidades chegavam com naturalidade? não, não foi nada assim, nada é linear, nada é automático, né? Você tem que dar uma lutada, você tem que, às vezes, dar uma entristecida, às vezes, dar uma desanimada também. Lógico. Ah, sim. Ah, eu não era de uma Vem família cá. rica, tinha que trabalhar e tal. Para ter uma ideia, eu já desenhava desde criança, eu fazia história em quadrinhos na escola. Eu tinha lá os personagens da escola, tudo. Mas chegou um momento que eu fui trabalhar, porque precisava trabalhar, eu era garoto, 15 anos, fui ser office boy, que hoje em dia não existe mais. Mas fui trabalhar em escritório e tal. E depois eu fui estudar outra coisa, eu estudei teologia, sabe? Não tem, Olha só. e eu achei que seria um bom caminho, alguma coisa assim. Mas com o tempo, aquela coisa de desenhar, de estar sempre fazendo as coisas, foi mais forte. Assim, o fato de eu ter conhecido a rádio mudou bastante também, porque ela me apoiou muito, né? Ela me deu muita força. Ela falou, não, você quer continuar nisso, você tem que ir e tal. Né? E esse primeiro trabalho que eu fiz numa produtora pequena foi o irmão dela que me indicou. Né? Eu não ia mais fazer isso, eu ia fazer outra coisa na Sim. vida. E aí ele me indicou e acabei falando, não, aí voltou toda a vontade, vamos lá. Tal. Né? Então, assim, às vezes a gente desanima, mas Mas eu acho as que pessoas que como em estão do qualquer nosso área, lado, que né? torcem pela gente, sim, em qualquer área. Que às vezes a pessoa vê, né, quando tu chega assim num certo patamar, ah, mas isso aí é fácil. Não, mas não sabe o que que foi ali, o caminho até chegar onde chegou, né? Não, Por nada cai do céu. eu acho que nada no mundo é fácil, para ninguém. Mas também não é uma coisa que desanima, entendeu? Você tem que, sabe? Para viver, você não tem que respirar, não tem que fazer uma forcinha para o ar entrar. Ele não entra sozinho. Certo? Você tem que respirar. Então, assim, até para isso tem que fazer uma força, sabe? É Então, verdade. né? E assim, a gente sabe muito bem que às vezes a pessoa olha só a rede social, a vida é muito tranquila. E não é, você sabe que não é. Você principalmente sabe que não é. Você você é um exemplo até de muita força. Você tem que. As pessoas que deviam conhecer mais a sua história. Sabe? Porque você é um exemplo mesmo, de dedicação, de tudo. Né? E ainda deu continuidade. Teve o Giovanni, né? É verdade. Que E às deve vezes ter sido. e às vezes o pessoal acha que ainda é fácil, né? Mas não Não, é, puxa, né? Não eu adianta, acho que. é que é tipo, seria mais cômodo eu pegar, me acomodar e ficar reclamando da vida? Poderia É, ser, né? Tem quem gosta de fazer isso, mas por que, né? Se eu tenho a chance de tentar cada dia melhorar mais, né? E exatamente. não só por mim, né? É, eu acho que assim, até você poderia divulgar um pouco mais isso, sabe? Não para nada, mas para que outras pessoas vejam que como que é uma luta e que é possível fazer as coisas com alegria, entendeu? Né? É um exemplo mesmo. Não tô falando isso por falar, não. Eu acho que tá? Seria legal se as pessoas conhecessem mais o que você faz. Ai, agora fiquei eu aqui, muda. É que assim, ó, por um lado, pode ver que até às vezes eu falo, posto algo, sabe? Né? Mas assim, ó, eu tenho um receio da maneira como a outra pessoa tá vendo isso, sabe? Sim, entendo. Nem todo mundo tem a mesma visão, né? É.
A Jéssica, fazer uma biografia, lança um livro. Mas, assim, quando eu vejo que a pessoa me dá espaço, né, para mim conversar, né, porque às vezes é uma coisa mínima, né, começa a reclamar da vida. Aí eu começo a falar, né, do meu dia a dia. Tá reclamando disso, mas, gente, olha o que eu faço. Né? Eu digo assim, Sim. não querendo desmerecer, né? Ali, daqui a pouco, que nem todo mundo tem aquele momento da bad, que nem fala a Gabi, né? Mas, às vezes, as pessoas se deixam abater ou até, tipo, não sei qual que seria o termo certo, mas, enfim, a não serem nem reclamar, mas deixam de fazer o que gostam, o que querem, né? Por coisas assim que não tem. Não, olha, se a pessoa espera que tudo vai ficar fluindo sempre bem, positivamente, vai cair do cavalo. Tá? Em qualquer área. Qualquer. Né? E aí a gente... a pergunta foi se eu já pensei em desistir e tal. Sim, já pensei em desistir antes. Depois, agora não. Agora não penso mais em desistir nada. É a única coisa que eu sei fazer se eu desistir disso. Não sei nada. Deixa eu mantirar aqui, ó, senão tu vai cair um pouco que nem semana passada. Tá, e outra coisa que eu tinha anotado aqui, o Seninha desenhou ele foi em 1991, né? Foi quando eu criei o personagem. Nessa época daí tu já não tava mais com o Maurício de Souza, né? Olha, nessa época eu comecei até a trabalhar. Eu já fazia outros trabalhos com o Maurício, sim. Que eu estava na TV Cultura. Eu tinha tempo, então eu trabalhava na TV Cultura e fazia freelancers para o Maurício também. Uhum. Fiz uns comerciais para o Jotalhão. Mas sempre com desenho animado. Eu nunca fiz quadrinhos para o Maurício. Ó. Sempre desenho animado. Quadrinhos eu fiz outros. Eu fiz Trapalhões, né? Olha, os Trapalhões também. Sim, fiz. Nossa, desenhamos muita coisa. O que tinha que desenhar, a gente desenhava. Mas assim, que nem quando tu criou o personagem ali do Seninha, foi esse que, na verdade, assim, te lançou? Ou teve mais algum outro personagem que veio junto ou um pouco antes? Como é que foi essa criação desse desenho para ti? Na verdade, assim, eu já tinha o nome no mercado, já tinha no mercado de desenho animado e tal. Uhum. Eu já era até meio conhecido, mas não no meio, né? Então a gente tinha um nome, tinha já um estilo de trabalho. Eu criava muito personagem para propagandas, para essas coisas. E, claro, quando você liga o seu nome ao nome como do Ayrton Senna, as coisas mudam, né? Aí obviamente, foi uma coisa que cresceu muito. Eu acabei, aí todo mundo foi saber quem eu era, essas coisas. Mas foi um divisor de água, assim, foi bom. Na verdade, era o que eu queria. Eu queria ligar o meu nome ao nome dele. Sim. Por quê? Porque o nome dele representava qualidade, ele era muito exigente, muito atencionado aos detalhes. Então, assim, ele aprova um trabalho que a gente está fazendo. E se ele quer trabalhar comigo, significa que tem uma qualidade bacana. Olha que chique. Legal. Quem entrou na live. Nós já falamos de você, César Cielo. Vai ter que olhar a live depois. Cezão na área, meu Deus do céu. Você vê? César, estou falando de você aqui, viu? Falando do nosso personagem. E que o personagem ele é muito importante porque vai eternizar a tua imagem, vai fazer com que você converse com as crianças. Chegou atrasado. Não, tá.
Tá, agora que nem tu falou isso ali, né? O personagem é um aliado. Teve num blog, acho que foi, ou foi alguma entrevista que eu vi, e tu falou assim, ó, que o personagem não é só um desenho. E daí teve Não. uma outra que tu colocou assim também, que o personagem é um aliado, né, para mostrar um produto, um serviço e uma marca. Isso. Eu acho isso muito interessante, porque às vezes assim, ó, tu não precisa nem ver, né, nem ler o nome da pessoa, mas tu vê ali a ilustração, Sim. É. tu já sabe, né? É. Não, Aí ele, que nem eu ele digo, agrega um valor. Por exemplo, já que o César está aí, a gente vai falar dele. Por exemplo, a, a imagem do César, ela vai estar, né, essa imagem vencedora que ele tem, o cara é campeão mundial, recorde mundial, tal, que é uma conquista dele, tal. Mas ele pode passar isso para a criança. Né? Ele é adulto, tem toda a questão do atleta, tal, mas a criança às vezes não pensa nisso, ela pensa no quê? Tem. Né? Pensa ele vai poder passar o valor que aquilo tem para a criança. Ele vai poder dizer para ela como que chegou naquilo, como que chega naquilo, através de um personagem que vai falar a linguagem da criança, vai botar a criança no mundo dele. Então, quando a gente criou o Selinho, a gente está em processo de criação, onde o universo dele não é só o da natação em si, né? Mas é da conquista das coisas, da perseverança, né? Eu Da acho que dedicação, sim. da Depois, amizade. assim, a criança vai ver, poxa, né? Eu acho que é aquela coisa também, liga ao personagem, que é uma criança ali, né? Isso. Nossa, mas se eu me inspirar, quando crescer, vou ser assim, né? Porque é aquilo, tá vendo o bonequinho ali, né? O desenho, mas tem a pessoa, né? Pessoa física junto. E ainda é mais legal porque a gente vai estar falando isso de uma maneira divertida. Tá? Porque assim, colocar eu e o César para ficar falando com uma criança lá, você tem que nadar bem, você tem que ser amigo do seu amigo. Então, a criança vai falar, pô, fica esses dois caras falando isso comigo. Mas não, a gente bota um personagem que vai botar ela dentro de uma história, dentro de uma... Né, que vai fazer com que... Vai conquistar o coração dela, porque ela vai estar querendo entrar nessa história. Vai contar uma história para ela, vai botar ela dentro do universo que é bonito, que é interessante, que tem amizade, que tem desafio, que tem um monte de coisa. Isso divertindo ela. Isso que é bacana. Ué, deixa eu ver aqui que o César botou ali, Cássio, amigo do Selinho aí na sua live. Tá calmo. Não, é sempre. Hoje ele tá calmo. Né, Giovanni? Né? Tchau, tchau, ó. Né? Hoje tu tá tranquilo, né? Daqui a pouco, se deixar, vai estar ele fazendo live. Mas daqui a pouco ele faz mesmo. Não. Mas Esse menino bacana. é muito divertido. Que a criança, já desde pequeno, né? Não, fala pro César. Quem que gosta de se molhar? Meu Deus, esse aqui até em poça d'água. Não tem medo. Nós fomos o ano passado, não, início desse ano com ele nas águas termais. Sim. E não tem medo. Simplesmente ele foi assim, e eu morrendo de medo, né? Porque a água bate no calcanhar. Já tá. Ficou assim. Onde tá o dinossauro? Aqui. Quando chove, ele abre a janela, porque ele tem que se molhar. Ele tem que gosta de se na molhar. janela. Ele é o amiguinho preferido do Selinho. Tá sempre molhado. Se deixar. Não, né? É o garoto da chuva. Ainda, Tá, aqui no condomínio, a gente tem a piscina. Piada, ó. Na poça d'água foi muito boa. Vou roubar essa piada. Não, mas aonde ele vê que tem um pouquinho de água, é a alegria do Giovanni, né? Aqui ainda que a piscina tenha cerca em volta, né? Porque senão eu ia enlouquecer. Aqui na quadra de areia. Na quadra de areia, o guri, quando chove, ele já se esbalda. Foi no final de semana ali que o Thiago desceu com ele, né? Daí, claro, chove, acaba poçando, né?
Pensa como é que ele subiu para cá. Eu simplesmente Barato. peguei e coloquei ele inteiro assim embaixo do chuveiro, Hum. porque não tinha o que fazer, né? Não, mas isso é bom. Isso é Ah, bom. Esse daí é da turma do Celinho. A gente tem que colocar ele lá dentro. né? Giovanni. Ó, Giovanni vai entrar na turma do Celinho, né, Giovanni? vai lá nadar com o Celinho. Já pensou? É, né? Não, água é com esse Com aqui. frio e tudo, né? Com frio e Ah, tudo. não, ele não sente frio. Hoje de tarde, que hoje a temperatura mais alta aqui de tarde foi 4 graus. Aí teve uma hora que caiu uma chuva, mas dava pra ver aquela chuva bem gelada, né? Aí ele queria me abrir a janela. Imagina 4 graus. Aquela chuva gelada. Nossa, e se não deixa, faz um escândalo. Daí eu disse pra ele, não, tu pode gritar, espernear. Essa chuva aqui não dá. Ele É, não dava, né? quer atenção de qualquer jeito. Ai, vamos voltar aqui, deixa eu ver. Ah, Fala tá, aí. agora lembrei mais Começa a uma catar. coisa que Hum. eu queria te perguntar. Ah, Como é deixa eu te falar. O Henrique perguntou como é que foi o convite para fazer o Seninha. que, filho? Não, vai cair. Eu não teve convite. Eu fiz o Seninha sem convite mesmo. Eu que levei o personagem para ele. Ah, tu que criou? Isso. Tipo, olha só. É. Tá, e na questão dos direitos autorais dos bonecos que tu cria, como é que funciona? Tipo assim, ah, tu fez o Giovanni ali nadando com o Celinho, né? Isso. Eu achei o máximo o Giovanni ali e o Celinho, e daí me deu vontade de fazer em feltro. Como é que funciona isso? Ah, não. Aí você tem que falar comigo. Tá? Porque, na verdade, o direito autoral é isso. Os direitos de uso da imagem são quem criou. E aí, se você quer reproduzir isso de alguma forma e que vai te dar retorno financeiro, então você tem que dividir esse retorno financeiro com quem criou. Basicamente, direito autoral é isso. Daí tem que, no caso, é direto com quem criou o personagem. Ou de quem tem o direito de comercializar, porque às vezes quem criou, ele passa o direito de comercializar para outros. Uhum. Por exemplo, mas essa passagem sempre é remunerada também. Por exemplo, o Seninha não sou eu que comercializo. É a empresa do Ayrton Senna, mas é com a minha autorização. Uhum. Ah, sim, mesmo assim tem que ter o teu aval. Exatamente, tem que ter meu aval. E Porque essa semana passada eu estava conversando com uma colega ali, né? Uma amiga, que a gente estava vendo que o pessoal começou a fazer uma campanha por causa da Turma da Mônica, né? Para o Maurício autorizar, né? Aí eu até estava dando uma olhada no Insta, vi que ele botou para a artesã entrar em contato com ele, né? Que ele ia liberar. Mas daí eu estava questionando com ela, né? Eu digo assim, tá, mas ele vai liberar o quê? Né? exatamente. Ela Aí ele quer vai fazer conversar. uma apostila, ela quer fazer uma apostila gratuita. Tá, ok. Mas daí, se eu pegar essa apostila, eu posso reproduzir esses bonecos e vender? Porque às vezes nem sempre ele libera isso, né? Não pode. Você tem que fazer exatamente aquilo que ele permitiu que você Vai estar faça. permitido, né? É. Pois é. Foi o que eu disse, não, daqui a pouco o pessoal tá aí feliz porque vai ter uma apostila da Mônica, mas a gente não sabe até onde isso, né, vai Então, poder ser é que, usado. olha, você imagina, o cara, o artista, né? Ele cria, ele tem o trabalho. Eu e César, por exemplo, a gente está fazendo um trabalho com o Cielinho para que ele fique conhecido, para que tenha credibilidade, para que as crianças gostem dele. Então a gente faz conteúdo, isso demanda tempo, talento, muita dedicação nossa. O Cielo também tem que estar comigo nessa. Ele tem que me contar as coisas, ele tem que me falar o que ele quer. Aí vem alguém, sei lá, qualquer pessoa, e acha que pode reproduzir isso
e, inclusive, concorrer conosco, né? Porque aí o cara vai fazer uma Sim. história em quadrinhos do Celinho e eu estou fazendo a minha. Ele pode também fazer outra coisa. Pode contar uma história que eu não queira, que conte, que o César não queira, entendeu? Então, assim, não é assim... porque é meu, não é isso. É porque existe um trabalho por trás. Imagina o Maurício de Souza, 60 anos de Mônica, né? Pois A é. dedicação que ele colocou, tudo, a credibilidade que ele ganhou, isso tudo não vale, né? Não é só porque é meu. É porque existe um trabalho por trás. Tá? Pois é, foi o que eu pensei. Eu digo, não, eu disse, mas acho que não é tão fácil assim, hein? Porque, Não, né, não é nada fácil. esperar. Eu digo assim, Tem não, que ir eu digo, eu atrás. vou esperar, vou esperar ver o que vai sair ali, porque. Não, e precisa tomar cuidado, porque pode gerar, sim, uma ação judicial, alguma coisa, porque direito autoral é uma coisa séria, igual música. Sim. Tá? Mas até um tempo atrás eu estava conversando com a Adi a respeito disso, né? Que às vezes as pessoas vêm atrás de certo, né, um personagem. Se eu nunca fiz, eu sempre gosto de dar uma pesquisada, né? Que eu disse, não, eu digo, vou me incomodar por causa de um boneco? Não. Né? Então, assim, a Turma da Mônica foi uma que eu já rejeitei várias vezes, não foi uma nem duas, né? Vão fazer 8 anos que eu trabalho com o feltro. Por quê? Porque eu sabia que era um produto que eu não podia fazer para vender, né? E mesmo se você for doar, por exemplo, né, não é uma coisa muito legal. Porque você imagina, sei lá, a gente vende camisa com o selinho, né? Isso gera renda para que a gente possa continuar trabalhando. Aí alguém fala assim, não, eu vou fazer umas camisetas do selinho, mas vou dar de graça. Sim. Então, as pessoas não vão mais querer comprar, vai querer o de graça, certo? É bem isso. Então, Por também que não eu é vou assim. pagar? Vou pagar 50 naquela, se eu posso pagar 10 nessa? Ou, Não, né? eu não vou pagar nada, o cara está dando Ou não de vou graça. pagar, né? Então, assim, não é bem assim. Não é assim, não, eu não estou cobrando nada, não tem problema, sabe? Não, tem problema, sim. Tem problema porque você está interferindo no mercado do outro. Então, imagina você, certo? Você tem o Giovanni aí. De repente você fala assim, vou fazer os bonequinhos do Giovanni para colocar aqui no mercado. E faz sucesso, todo mundo gosta. Você começa a vender um monte de Giovanninho. Aí eu chego aqui e falo assim, eu acho que eu vou fazer uns Giovanni para mim. Você não vai gostar, certo? Bem isso mesmo. É. Não, e É pior mais que, ou menos isso. assim, ó, no meu meio eu vejo muita gente que não leva a sério isso. Tipo assim, não vai dar em nada. Ai, como é que vai descobrir? Eu digo, gente, tem como descobrir sim. Senão as pessoas não iam estar levando Hoje em dia, aquela multa, não é multa? É multa, né? é um processo, se a pessoa Sim, não tirar, ela pode ter que pagar alguma coisa. Mas, assim, eu acho que é importante saber disso, é importante não fazer isso, né? E você, por exemplo, que faz muita coisa sua, é importante você registrar, tá? Porque você não registra, sei lá, você faz uma florzinha que você acha bonita, né? E aí todo mundo vai copiar a sua florzinha. Se você copia, tudo bem. Mas se é uma coisa que pode fazer diferença para você, é bom você registrar. Não é difícil, é fácil, não é caro. Você registra e fica a sua. Aí se alguém usar, você pode falar, não, usar não pode. Essa é minha. Tá? Então é uma dica que eu te dou. Não, mas que nem ali quando eu mostrei minha boneca, né? Eu botei ali no Insta, botei no Face. Daí teve várias pessoas, mas vai fazer uma bonequinha dessa, né? Eu digo, não, a boneca é minha. Se eu quiser fazer ela no feltro, eu vou fazer. Que daí Exatamente. assim, é bonitinho, mas né, é meu. Agora com redes sociais fica muito fácil seu trabalho ser conhecido. O Henrique está dizendo que com a rede social, Sim. o seu trabalho tem mais alcance. Você pode, né, chegar
e atingir, como agora, a gente está fazendo uma live, muita gente não precisa ir para a TV para dar uma entrevista. Tá, deixa eu ver. A Jéssica colocou ali como se registra a autoria própria. Olha, a Dani entrou também. A Dani é a coreana maluquinha. Ó, Ela é amiguinha da Luísa, minha sobrinha. A Leise entrou também, a Leise de Anápolis. deixa eu ver. A Leise está esperando o neném. Esperando o neném? É. Vamos ver aqui. Estão entrando. Então, a gente estava falando do Ayrton, de como foi feito e tal, e com o César foi diferente. Né? O Seninha, eu levei já a ideia pronta para o Ayrton. E aí, ele fazia. O César não, ele me procurou para fazer. Né? Foi Sim, bem... eu vi na entrevista, né, que ele disse que ele te ligou, né? Ah, vou ligar, vamos ver. Exatamente. Não, ele mandou uma mensagem de WhatsApp e eu falei, não deve ser. Não. Isso é fake news. Falei, será que é ele? Cara? Estão tentando me enganar. E era ele, sim. E foi bem bacana. Ele me falou uma coisa que para mim tem muito valor. Que ou ele faria um trabalho sério mesmo, ou ele faria com o Maurício Souza ou comigo. Né? Eu achei isso fantástico. Assim. Liguei nervoso. Ele tá escrevendo ali, ó. Vidal é muito chique. Eu fiquei com vergonha de escrever. Eu acho que era fiquei nervoso. Meu Deus, o Ridaldi, criador. Viu? Ele Criador de tá Seninha, gozação. certinho. Não entra nesse papo dele, não, que ele tá de gozação. Imagina, eu que falei, imagina, César Cielo tá me ligando, pô, o cara é o maior recordista, vai querer falar comigo, nada. Mas foi muito legal. A gente se conhecer, para mim, foi... Olha o que ele está falando. Depois que vi esse cara aí... Não, depois ele viu que era eu mesmo, não era nada excepcional, entendeu? Mas assim, foi muito legal. A gente teve a gente se encontrou para trocar uma ideia, foi bacana, demais. E acabei ficando amigo do César. Peraí, só um pouquinho, César, que eu também faço parte. Tá, ele também me desenhou. Mas eu te desenhei porque, assim, olha, ele tá certo, eu só faço tricampeão, tá? Ele é tricampeão, aí é tricampeão. Mas, olha, tem duas pessoas que eu desenhei, eles não são tricampeões, mas é como se fosse. João Carlos Martins, que é um cara que superou muitas coisas. Sim. E você também, porque, olha, volto a falar, a dedicação que você tem com seus filhos é uma coisa que a gente precisa prestar atenção. As pessoas precisam entender o que acontece. Tá? Você ter a alegria de viver e tudo, e ter toda a atenção que você tem com seus dois filhos, é, assim, uma coisa bacana. Então, você não é tricampeã esportiva, mas você é campeã na vida. Ai, meu Deus, Ridaldi, não fala essas coisas comigo. Mas é verdade. Não, é verdade. Quem conhece a história sabe disso. Eu fico muito feliz com o carinho, né? Eu posso dizer da família, né? Porque, nossa, a Gabi também eu acho muito especial. A Adne, então, meu Deus. Quantos anos aí nós se aturando? Ela sabe também, porque quantas vezes eu fico buzinando nas orelhas dela. Mas aí que né? Tem pessoas que ajudam, né? Pessoas que estão ali no nosso dia a dia que trazem um conforto, né? Sim, quando acaba ficando mais leve.
tenho certeza disso, tá? Mas o César vai entender o que eu estou falando. Porque, assim, ele também tem gente que ajuda ele e tal, mas na hora H mesmo, certo? Na hora de ganhar medalha, na hora de se dedicar todo dia, levantar cedo, o dia a dia do campeão não é uma coisa fácil. Tá? Então, assim, muita gente te ajuda, mas quem está ali no dia a dia é você. Isso é importante. Que as pessoas não sabem disso. É verdade. Precisa saber. Não para você se vangloriar nem nada, mas como um exemplo para outras pessoas. Tá? É o que eu falo para o César. O César, tricampeão. Né? O César é tricampeão, o César é medalhista, recordista. Mas ele sabe do que ele tem que fazer para chegar lá. Né? E você é a mesma coisa. As pessoas me ajudam, me dão apoio e tal, mas quem está ali, sabe? Né? No frio é diferente, no calor é diferente. Assim, eu estou falando também de orelhado, porque eu não sei como é que é. Você que sabe como é que é. É verdade. Dia a dia. Então, assim... É que nem assim, ó, usando o exemplo dele ali, do César, né? As pessoas só ficam na expectativa da chegada, né? Nossa, ganhou medalha de ouro. Mas e o que aconteceu até ali? Né? É isso. É a mesma coisa no Ian. O Ian faz 20 anos. Parabéns, nossa, guerreira, não sei o quê, porque Deus só dá a cruz para quem sabe carregar. Tá, mas e tu sabe o peso da minha cruz? Tu sabe tudo que eu fiz para o meu filho chegar até os 20? E sem reclamar. É o que eu digo, né? Não adianta. Tipo, quanto mais a gente reclama, mais tu clama aquilo que não é bom, né? É isso aí. Então, o César está aí, ó. Ele está aí, ó. É isso aí mesmo. Está dizendo. O César sabe que o que diferencia o campeão dos outros é isso. É não reclamar, enfrentar o que tem que ser enfrentado. Por isso que eu tenho muito orgulho de fazer trabalho com ele, né, com o tricampeão, mas eu também tive muito prazer em fazer o seu desenho. Nossa, eu amei, meu Deus. Que bom. Minha bonequinha, imagina já virou xícara. Tudo que dá tem minha bonequinha. Muito legal. Ridalti, olha, por mim, se o Instagram deixasse, acho que nós ficávamos mais uma hora aqui conversando. Tá. Mas daqui a pouco vai cair, porque tu sabe que quando fecha uma hora, o Insta simplesmente fecha, né? Isso, fecha. Então, assim, eu queria te agradecer, né? Não, é bom, é um bom papo, tá vendo? Esse tempinho aí, né? Nossa, fluiu assim, ó. Foi muito legal, te agradeço de coração, né? Tá bom. E pessoal que acompanhou nossa live aí também, né? César, também, obrigado pela tua participação, né? O César foi bacana. Gostei bastante dele ter acompanhado também. E eu gostei dele ter conhecido a sua história também. Bem bacana. Nossa, fiquei muito feliz. A Gabi botou, meu pai fica falando mesmo, mais 5 horas se deixar. Mas então tu imagina, um falando de criação de uma coisa e outro de outra. Ih, haja mate. É só eu, né? Tá certo. Ela nem fala, né? Não, ela não fala nada. Então, pessoal, eu queria agradecer também, né, aos demais aí, né, que participaram aí da live. Muito obrigada. Vou deixar a live salva, né? Vai ficar salva aqui no IGTV. Aí quem não conseguiu assistir, consegue assistir depois. Ridalti, mais uma vez, muito obrigada mesmo. Não, eu que agradeço o teu convite, foi bacana, gostei muito. Quando você quiser falar de novo, é só me chamar. Gente. Não, mas com certeza vai surgir mais assunto aí. Aí te chamo sim. Então tá bom. Muito obrigada, gente. Boa noite para todo mundo aí. Até mais. Um abraço para todo mundo. Tchau, César. Tchau.